Olá para você que me acompanha em minhas redes sociais, seguindo neste ciclo onde estamos falando, criando uma série a respeito das Copas do Mundo. Hoje chegou a tão esperada Copa de 1958, edição essa que foi realizada na Suécia de 8 a 29 de junho, com a presença de 16 equipes. Eu falo que essa é a tão esperada Copa do Mundo porque é a Copa do Mundo do primeiro título da seleção brasileira e também o ano em que surgiu para o mundo um jovem chamado Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé, o rei do futebol. O Brasil que não vinha bem porque havia sido eliminado na fase de quartas de final na Copa do Mundo de 1954 e tinha tido também aquele momento ruim, dramático e triste quando perdeu a Copa do Mundo de 1950 jogando no Maracanã. Mas esta foi a Copa do Brasil, uma Copa em que o técnico Vicente Feola levou grandes jogadores. O Brasil, que na primeira fase não tinha Pelé e Garrincha como titulares da equipe, eles começaram no banco. Pelé com apenas 17 anos. E o Brasil, na primeira fase, no terceiro jogo, tinha que vencer a seleção da antiga União Soviética para poder passar para a próxima fase. E aí, Feola colocou Garrincha e Pelé como titulares naquele jogo. E o Brasil venceu por 2 a 0. E a partir daí, o Brasil passou pela fase de quartas de final e na fase semifinal, enfrentando a França, o Brasil aplicou uma goleada de 5 a 2 e com a goleada o Brasil passou para a grande final. Mais detalhes também nesta goleada de 5 a 2 contra a França, Pelé fez 3 gols. E na fase anterior, na fase de quartas de final, ele havia feito seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. Um gol lendário, dando um chapéu no zagueiro e fazendo um gol lindo contra a seleção de País de Gales. E na grande final, para mais de 50 mil torcedores, o Brasil jogando na casa dos suecos contra a seleção da Suécia. A seleção brasileira começou vencendo por 2 a 0. A Suécia fez o Brasil fez mais 2, 4 a 1. A Suécia fez o segundo gol e depois o Brasil fechou o jogo em 5 a 2, jogo em que Pelé também mais uma vez fez, como havia feito contra o País de Gales, um gol dando um chapéu incrível, incrível, espetacular no zagueiro e se consagrando, se mostrando para o mundo como um grande jogador que depois viria a ser chamado e ser consagrado como o rei do futebol. Nesta Copa do Mundo, Didi foi eleito o melhor jogador da Copa, enquanto que Pelé foi eleito o melhor jogador jovem. Just Fontaine, da França, com 13 gols, foi o goleador da Copa. E nunca mais alguém superou Just Fontaine, com 13 gols, o maior número de gols em uma edição de um artilheiro. E algumas curiosidades: na final contra a Suécia também sempre jogou de amarelo, e no sorteio a Suécia ganhou e jogou de amarelo a final. E o Brasil não tinha ainda oficialmente o azul, teve que emprestar um uniforme, jogou com o uniforme emprestado azul, colocou ali de forma urgente, costurou o símbolo do Brasil na camisa, e depois desta final que o Brasil começou a usar de forma oficial a cor azul. Já havia usado em 1938 contra a Polônia na Copa da França, onde o Brasil jogava de branco e não tinha uniforme azul para jogar, teve que emprestar também de um time lá na França e jogou às pressas contra a seleção da Polônia naquela oportunidade, mas de forma oficial o azul passou a ser usado apenas a partir da Copa de 1958, onde o Brasil conquistou o seu primeiro título mundial. E naquela final o Brasil, olha só a escalação do Brasil, tinha Gilmar no gol, Djalma Santos na lateral direita, Bellini e Orlando Peçanha na zaga e Nilton Santos na ala canhota. No meio campo, Zito e Didi. E olha o ataque do Brasil. O ataque era incrível. Zagallo, Vavá, Garrincha e Pelé, os comandados de Vicente Feola, que trouxeram para o Brasil
o primeiro título mundial em uma Copa do Mundo que não contou pela primeira vez com seu criador e ex-presidente da FIFA, Jules Rimet, que havia falecido no ano de 1956. Aí, um pouco da história da Copa do Mundo de 1958, o primeiro título mundial da seleção canarinho, que pela primeira vez foi a primeira seleção que conquistou um título fora de seu continente, uma seleção sul-americana vencendo no continente europeu. Um grande abraço e até a próxima.